Você já se perguntou qual que é a margem de lucro ideal para você vender os seus produtos no Mercado Livre? Bom, se você já se perguntou, bem-vindo ao clube. E nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, que você deixasse seu joinha, enfim, me siga lá no Instagram, faz tudo aquilo ali que você já sabe que tem que fazer, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre margem de lucro, tá? Primeiro ponto que eu quero definir com você aqui é o seguinte: quem define a margem de lucro não sou eu, não é você, não é o vendedor. Quem define a margem de lucro é o mercado. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que se você vende um produto e você definiu que você quer vender esse produto por R$200, não adianta nada se você considerar que o mercado pode estar vendendo a 150. Então veja bem, você pode até querer ter R$200 como venda, para ter uma margem ali que você considera razoável. Só que se o mercado está precificado a 150, significa que você não vai ter vendas, né? Seu volume de vendas provavelmente vai ser um volume bem baixo. Então veja, quem precifica, quem dita qual é a margem é o mercado. É claro que existem pequenas oscilações, né? Então se o mercado está praticando R$200 na sua média, você vai encontrar anúncios a 220, 230, você vai encontrar anúncios a 190, 180. Só que não vai fugir muito desse range de preços, entendeu? Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro é que quem define o preço de um produto é o mercado. E uma outra coisa que é importante é que a margem de lucro, ela vai depender muito do modelo de negócio. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma margem de lucro muito diferente do que os seus pares têm no mesmo modelo de negócio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes você, por exemplo, tem um e-commerce, né? O e-commerce ele vai girar numa margem de lucro de uma operação que está escalada aí de 5 a 10%. Dificilmente você vai conseguir superar isso. Quando você consegue superar isso, ou você ainda está no nível inicial, né, que aí você tem menos impostos, menos custos fixos, etc. Ou você tem uma marca muito forte, um valor agregado muito forte, que permita com que você consiga uma margem maior. Mas de maneira geral, todo mundo vai oscilar dentro de uma banda de margem aí. E é geralmente nisso, tá? Margem de lucro líquido de 5 a 10% nesta faixa aí. Especialmente quando a operação vai crescendo, percentualmente a margem vai caindo. Só que daí o volume financeiro é muito maior. Uma outra coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que não existe apenas uma margem, tá? Existem várias margens, que é importante porque várias pessoas, às vezes você já viu alguma outra pessoa falando sobre isso, não existe uma única margem. A pessoa fala assim, não, minha margem é de 50%. A pergunta correta que você deveria fazer para ela é o seguinte, tá, mas de qual margem você está falando? A gente está falando de lucro líquido? Lucro líquido significaria o seguinte, olha, a cada R$100 que você vende numa margem de 50%, você estaria ganhando R$50. Ah, não, é a margem bruta. Ah, então já é diferente, porque na margem bruta, o que eu estou querendo dizer é o produto que eu compro por 100 eu vendo a 150. Então, veja, são conceitos diferentes. Se eu falar para você, não, eu tenho uma margem média, uma margem bruta média de 50%, é isso que eu estou querendo dizer. Que produtos que eu compro por R$100, na média, eles são vendidos por 150. Agora, se eu falar para você que meu lucro líquido é de 50%, significa que a cada R$100 que eu vendo, eu ganho R$50. Tá bom? Então, vamos começar a diferenciar por aí. Margem bruta de margem líquida, isso é importante. Uma outra coisa que é importante saber é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é a margem que sobra, faltando deduzir apenas os custos fixos. Vou falar de outra forma para você. Quando você vende um produto, existe uma série de custos que eles variam de acordo com a venda. Por exemplo, quanto mais você vende, mais produtos você tem que comprar. Quanto mais você vende, mais de comissão você paga para os marketplaces. Quanto mais você vende, mais frete você paga. Quanto mais você vende, mais embalagem você utiliza. Então, todo aquele custo que variar em função da venda é chamado de um gasto variável. A margem de contribuição é o valor da sua venda menos os gastos variáveis. Tudo aquilo que é gasto fixo ainda não foi considerado nessa equação. O que é custo fixo? É o custo que não vai variar em função da venda. Por exemplo, um aluguel. Então, o seu aluguel, você vendendo ou não, ele é o mesmo. A sua folha de pagamento, os seus funcionários, você vendendo ou não, é o mesmo valor. O seu ERP é o mesmo valor. O seu sistema aí que você utiliza, independente de você vender ou não, é o mesmo valor. Esses são chamados custos fixos.
Então a margem de contribuição ela é interessante ser avaliada porque ela está dizendo o quanto cada produto está contribuindo para pagar os custos fixos. Então, na minha visão, essa margem de contribuição é a principal margem que você deve avaliar no seu negócio, porque ela vai avaliar unitariamente em cada um dos seus produtos o quanto eles estão contribuindo para pagar os custos fixos e gerar lucro, que é o mais importante, tá? Então assim, entenda que não existe apenas uma margem. Nós temos várias margens. Nós temos a margem líquida, bruta, a margem de contribuição. Você tem que entender cada uma delas para ter uma boa gestão aí no seu negócio. Uma outra coisa que é importante, eu já comentei nesse vídeo aqui com você, é o seguinte: é normal que no começo da operação, a sua margem em níveis percentuais seja melhor. Então, por exemplo, quando você está começando, às vezes você é MEI, às vezes você está no Simples Nacional, você paga menos impostos. E ao pagar menos impostos, é natural que a sua margem seja maior. Esse é um ponto a ser avaliado. Vamos imaginar que você tem 20% de margem, só que você vende 100 mil por mês. Não estou falando que 100 mil é pouco, não. O que eu estou falando é que 100 mil é muito diferente de 1 milhão, por exemplo. Então, você vendendo 100 mil reais com uma margem de 20%, você vai ter 20 mil reais de lucro. Agora, se você vender 1 milhão de reais e sua margem for 5%, você vai ter 50 mil reais de lucro. Então, em níveis percentuais, 5% é menor do que 20%. Só que em termos absolutos, 50 mil é maior do que 20 mil. Então, é natural que no começo da sua empresa, você tenha uma margem de lucro em níveis percentuais maior. Com o crescimento dela, a tendência, isso não é uma obrigação, mas a tendência é que a sua margem tenha uma pequena caída e aí você consiga ganhar no volume, no valor absoluto do negócio. Uma outra coisa que é importante avaliar com relação à margem de lucro ideal e tudo mais, é o ticket médio dos seus produtos. Porque o ticket médio ele influencia na margem. Produtos de ticket médio mais baixo, por exemplo, o ticket médio aí na faixa de 40, 50, 60 reais, tende a ter uma margem maior. Uma margem maior no sentido de uma margem bruta, que eu estou querendo dizer. Então você vai comprar ali produtos por 10 reais e vai vender por 30, por 3 vezes mais. Agora, dificilmente você vai conseguir fazer isso em produtos de ticket maiores. Vamos pegar, por exemplo, um produto que você adquiriu por 300 reais. É difícil você adquirir um produto por 300 e vender por 900, que seria 3 vezes mais. Agora, não é tão difícil assim você encontrar um produto por 10 reais e vender por 30, entendeu? Então, quanto menor for o ticket médio do seu produto, maior tende a você conseguir aplicar mais margem ali, em níveis percentuais. Agora, quanto maior for o ticket médio do seu produto, menor tende a ser a sua margem bruta. É importante que você avalie também, traga para essa equação, qual é o ticket médio da sua operação. E uma outra coisa aqui que eu deixei até para o final isso, são algumas dicas de como você pode melhorar a sua margem. Dicas que você pode aplicar no seu negócio que vai contribuir para que você tenha uma margem melhor. Qual que é a primeira dica? É o do relacionamento com o seu fornecedor. Tá? Então você tem que se relacionar bem com o seu fornecedor. Você tem que buscar estreitar esse relacionamento, de modo que o seu fornecedor enxergue valor no seu negócio e que vocês juntos possam ganhar dinheiro. Então você pode estar sempre buscando agregar valor ao negócio do seu fornecedor e, inevitavelmente, em algum momento vai aparecer essa oportunidade e você vai pleitear uma margem melhor. Então, assim, a parte de relacionamento com o seu fornecedor é extremamente importante. Outra coisa que é importante é o aumento do seu nível de compra, né? Então, se você compra, 30 mil por mês de um produto, se você comprar 300 mil por mês, ou que seja 100 mil por mês, com certeza você vai ter um preço diferente. Você vai para a mesa, você vai sentar, você vai negociar e vai falar, olha, eu aumentei meu volume em 3 vezes, eu aumentei meu volume em 10 vezes, eu gostaria de um preço melhor. Como a gente pode negociar para chegar num denominador comum aí? Você vai aumentar a sua margem, tendo um bom relacionamento com o seu fornecedor e, obviamente, aumentando a sua compra. Se você aumenta suas compras, você pode pleitear uma margem melhor. Uma outra coisa se refere à questão de pagamento, né? Então, se você costuma pagar a prazo os seus fornecedores, você pode pagar à vista, porque daí à vista o dinheiro entra na frente. E isso também, obviamente, pode ser um motivo para você pleitear uma margem melhor. Então, você, estou pagando à vista, gostaria de uma margem melhor. É uma outra forma de você estar aumentando a sua margem. Um outro ponto que é interessante às vezes você pode importar os seus produtos diretamente da China ou de algum outro país. Não necessariamente China. Quando a gente fala importação, a gente tem que ter em mente que pode ser qualquer país, não necessariamente a China, mas a maior parte das vezes da China, tá? Então você pode vislumbrar uma importação direta. Então você vende um produto e aí você vai cortar um intermediário, importar diretamente e vai absorver mais margem nesse processo.
Importação também é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a fabricação de produtos. Então, você pode, por exemplo, começar uma indústria. Você pode fabricar aqueles produtos que você vende. Quando você fabrica, você tende a ter uma margem melhor também. Um outro ponto que é interessante você avaliar é a questão do planejamento tributário. Então, você pode, por exemplo, verificar de adquirir um regime especial de um e-commerce, por exemplo, que vários estados oferecem. Você pode buscar alguns créditos tributários se for uma empresa de regime normal. Enfim, você pode fazer uma otimização tributária como um todo aí na sua empresa. Inclusive, nós temos aqui um parceiro comercial nosso, um cara que nos ajuda muito nessa parte aí de tributo, de otimização, de regime especial. Se você está buscando uma solução para isso, vou deixar aqui um link, preencha o formulário ali que eles vão entrar em contato com você e eles podem te ajudar muito nisso, beleza? Essa questão de ser mais eficiente tributariamente falando. E também tem a parte aqui, obviamente, de você reduzir os seus custos, né? Na medida do possível, você criar uma eficiência na gestão dos seus custos aí. Então, todas essas atitudes que eu comentei aqui, relacionamento com o fornecedor, aumentar as compras, pagar à vista, importar ou fabricar, ter uma parte tributária bem certa, bem inteligente aí, reduzir os seus gastos, controlar os seus gastos, tudo isso vai fazer com que as suas margens como um todo se tornem melhores. Seja a margem bruta, seja a margem líquida, enfim. Tudo isso que eu falei, se você colocar em prática, são atitudes que vão colocar dinheiro no seu bolso. Isso que é importante no negócio. É importante que você venda, mas especialmente que no fim do dia sobre lucro, que esse é o intuito de toda empresa, gerar lucro. Beleza, pessoal? Então, assim, falando de margem ideal, como você pode concluir, não tem margem ideal. A margem ideal depende de negócio para negócio. A margem ideal é aquela que, no fim do dia, está colocando dinheiro dentro do seu bolso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, eu estou aqui à sua disposição. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.